da UFS, Renato? Isso. Tá, porque não tem aqui, então eu vou fazer uma sugestão. A gente vai escanear, eu já estou olhando para a Cris ali, a gente vai escanear esses documentos e colocar e socializar, passar os colegas para quem quiser, e a gente vai disponibilizar nas redes sociais do GEPS para quem quiser possa compartilhar. Gente, eu falei que eu não ia fazer uma fala, mas queria só destacar, considerando até a temática da nossa mesa, destacar digamos assim, 3 motivos para se resumir pelos quais essa reforma deve ser revogada, tá certo? De uma forma muito breve, em que já foi abordada aqui pelos colegas, de uma certa forma, mas eu queria propor uma síntese. E acredito eu que essa reforma deve ser revogada inicialmente porque ela precariza, fragiliza, apequena a formação da nossa juventude, tá certo? E ela tende a produzir um aumento das desigualdades educacionais entre os estudantes das escolas públicas e os estudantes de algumas escolas particulares. Nós tivemos aqui no mestrado, no doutorado, um aluno que fez mestrado e doutorado, que era sócio de uma escola particular, e a gente teve a oportunidade de conversar e perguntar para ele: o que é que a escola está fazendo a partir da reforma? Ele disse: olha, muito pouco. A gente não está fazendo, a gente está aprofundando a formação e prepara o jovem para entrar no vestibular. Tá certo? Que prepara o jovem para entrar na universidade. O que é que as nossas escolas de ensino médio, das redes estaduais, das redes públicas têm feito? Tem diminuído a carga horária de disciplinas, diminuindo a formação científica, não só filosofia, sociologia, história, geografia, que são importantes, mas química, física, biologia, que permite o reconhecimento da realidade, tá certo? Então, as nossas redes estaduais estão diminuindo a carga horária, e pior, não está só diminuindo a carga horária, retirando alguma dessas disciplinas, mas diminuindo a carga horária, inclusive de português e matemática. Gente, a gente falava em 2017, Beth, nos primeiros debates, que esta reforma tende a produzir, a aumentar as desigualdades educacionais. Então, gente, como resultado desta reforma, vai ser ainda mais difícil para o jovem pobre entrar numa boa universidade pública. Esse é um dos motivos pelos quais essa reforma precisa ser revogada, porque ela dificulta o acesso da juventude pobre às universidades, às boas universidades brasileiras. Esta universidade, a UFPA, hoje se orgulha em dizer que 85% dos seus alunos são pobres, que 80% dos seus alunos são negros, que 2.000 dos seus alunos são quilombolas, quase 1.000 alunos são PCDs, quase 1.000 alunos são indígenas, ou seja, isso tem a ver não só com o que a universidade faz, mas também o que o ensino médio faz. Então, esta reforma, ela tem como uma de suas finalidades dificultar exatamente isso, que a população pobre, que a juventude pobre entre na universidade. Esta reforma precisa ser revogada também, porque ela precariza o trabalho docente, precariza ainda mais, fragiliza ainda mais, não só porque ela institui professor de notório saber para o ensino técnico, mas porque quando ela torna como não obrigatório uma série de disciplinas, ela fragiliza a atividade docente, porque se não tiver professor de química, se não tiver professor de biologia, né, Maísa? Temos ali a Maísa, que é professora de biologia, é só tirar a biologia do currículo. Um dos primeiros efeitos desta reforma concreto, Beto, não sei se tu te lembra, quando o governo Helder começou, havia uma previsão de concurso para 5.000 vagas de professores. Uma das primeiras medidas resultantes da reforma foi reduzir o número de vagas para concurso, abriu para 1.200, se não me engano. Ou seja, é isso, porque a reforma tende a fragilizar, a tornar, a fragilizar a atividade docente e a tornar possível a
professores dessas disciplinas que antes eram necessárias. Então, esta reforma, ela dificulta o acesso da juventude pobre à universidade pública, ela precariza o trabalho docente e ela aumenta a privatização da educação pública. Ela permite, ela favorece que uma série de atividades educacionais, ao invés de serem ofertadas pelas escolas, ao invés de serem ofertadas pelos professores, sejam ofertadas por meio de pacotes educacionais. As redes públicas estão comprando os pacotes educacionais das empresas privadas do setor educacional, as escolas estão comprando os pacotes educacionais com recursos do Fundeb, que o movimento estudantil lutou tanto para conseguir, e a reforma está jogando os professores no colo dessas empresas de serviços educacionais, e muitos professores têm sido estimulados a comprar os pacotes educacionais para ele não ter o trabalho de pensar, planejar e organizar suas atividades. Então, são 3 motivos pelos quais eu defendo que esta reforma do ensino médio deva ser revogada. Porque o ensino médio que a gente tinha não era bom, mas esse ensino médio é pior ainda. Ele é pior para os estudantes, ele é pior para os professores e ele é pior para o país, porque o país perde em qualidade na formação da sua juventude, em particular da juventude das redes públicas de ensino. Porque para as redes particulares de ensino, a reforma tende a ter pouco efeito. Então, gente, eu queria não me estender, mas não queria deixar de colocar aqui, a meu ver, alguns argumentos que a gente deve utilizar para defender que não, e essa reforma, esses danos dela, esses prejuízos que ela causa, não são resolvíveis com uma mexidinha, tá certo? Eles são, e os defensores da reforma já sinalizaram qual é o grande problema da reforma. São os professores e estudantes, como disse o Beto. E qual é a solução que eles dão? Vamos fazer mais formação para os professores, que é para ver se os professores aprendem a executar esta boa reforma que eles planejaram. Então é essa a alternativa. E aí eu coloco, gente, que eu vejo que o governo Lula, eu falei no início e vou repetir agora, eu acho que é decisivo esse debate sobre a reforma do ensino médio, porque a decisão que vier a ser tomada vai indicar um pouco o rumo que a educação brasileira vai tomar no governo Lula. A gente sabe como é que não só está cheio de gente ligada ao setor privado da educação, como o próprio ministro, ele tem sido defensor da reforma do ensino médio. Então, pelo ministro, sequer tinha sido suspensa o cronograma, tá certo? É importante que a gente tenha claro. A única coisa que foi suspensa não foi a reforma, foi o seu cronograma de implementação. A gente tem que ter muita clareza disso. E a gente precisa ter força para revogar, porque os privatistas estão lá no MEC, os privatistas estão lá perto do Lula, tentando fazer a sua pressão para que a reforma não seja revogada. Então, cabe a nós estarmos nas ruas. Amanhã tem o ato puxado pelo movimento estudantil. No dia 26 tem um dia de paralisação puxado pelos sindicatos dos profissionais da educação. E é essa a nossa alternativa. A gente está num governo que está em disputa, é um governo de frente ampla, é um governo que está sendo disputado, e nos cabe fazer o que a gente sempre fez, fazer pressão para que o governo assuma uma feição popular. Foi para isso que muitos de nós, como se diz, fez o L. A gente não fez o L, muitos de nós aqui, para ver uma reforma, como disse o Beto, gerada no governo golpista. E lembrem, o Beto estava falando, o golpe foi dado em agosto, em setembro foi feita a reforma, foi implementada a reforma por meio de decreto. Então era uma reforma que estava pronta, que esperava o governo com aquela feição para poder ser implementada. Então, a conclamação que eu faço a todos é para que a gente fortaleça os movimentos de rua. Agora eu coloquei, eu defendo que a gente venha criar um comitê estadual em defesa do ensino médio e que tenha como uma de suas bandeiras imediatas a revogação da reforma do ensino médio. Acho que
um movimento como esse só tem sentido se for puxado pelo SINTEP, pelo movimento estudantil, pela URBS, que são entidades que têm a legitimidade para fazer isso. Nós, enquanto grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará, a gente se coloca à disposição para estar nas escolas, para estar dialogando, na medida que o movimento estudantil chame, na medida que o sindicato de professores chame, a gente se coloca à disposição para fortalecer o fórum, para fortalecer a luta, para fortalecer o debate. É essa a nossa disposição e, como eu disse, a gente se coloca à disposição e a gente sabe que os protagonistas são os profissionais da educação, são os estudantes, são eles que têm a força necessária para, de fato, garantir a revogação desta reforma. E a gente fica à disposição e agradece a todos que estão aqui. E eu acho que a gente pode também abrir um pouco uma conversa, se o pessoal tiver à disposição.